bem? Estamos aqui continuando a dose de behaviorista. Estamos com o Thiago Del Poço e Isadora Perkowski, conversando sobre a relação entre humanos e o mundo virtual. Nossa, a gente estava conversando sobre muitas coisas, sobre as diferentes gerações, sobre como que a tecnologia sempre esteve super atrelada à nossa vida, como nós vivemos, nos alimentamos, nos relacionamos, como que houve uma grande revolução com os computadores e algumas gerações tiveram uma transição mais suave, outras nem tanto, como que a tecnologia muda os reforços disponíveis para a gente, as punições que acontecem com a gente, como que elas podem estar mediando como que a gente está nos comportando no dia a dia, né? E como isso às vezes pode levar a algumas situações não tão positivas para a gente. Vocês, inclusive, comentaram sobre como a gente vê o mundo está globalizado, a gente vê pessoas de diferentes lugares, o feed está rolando e a gente está vendo a música que todo mundo ouve, a piada que todo mundo conhece e está dando risada, aquele meme que está rolando pelo mundo, né? Mas, e aí a gente, por um lado, vocês até conversaram sobre a variabilidade. Será que a internet, será que os computadores aumentam a nossa variabilidade comportamental ou reduzem a variabilidade comportamental? Por um lado, a gente pode conhecer, ouvir, experimentar coisas incríveis, de lugares muito longes, pessoas que a gente nunca teria oportunidade de estar junto, por conta da distância que fica muito menor no mundo virtual. Mas, por outro lado, algumas pessoas defendem que todo esse compartilhamento, na verdade, está meio que virando uma homogeneização de culturas. A Isa até comentou, aí tem toda uma intenção humana por trás de tudo que a gente produz virtualmente. E quais são as motivações por trás disso? Qual que é o cuidado posto por trás disso, ético, cultural, né? Será que essa globalização está aumentando a nossa variabilidade comportamental? Ou será que, na verdade, ela está reduzindo essa variabilidade, nos tornando todos a mesma pessoinha? O que vocês acham? Começar, Isa? Ou eu começo? Eu acho o seguinte, até aparecer, né, as redes sociais e a bolha ideológica, eu acho que a gente tinha uma variabilidade muito grande aí, de conhecer outras culturas, outros grupos sociais, né, outras práticas culturais. Eu acho que hoje, com a bolha, o que é a bolha, né? Fazendo uma retomada aqui. É aquele momento seu que você tem no seu feed, nos seus stories, que só vão aparecer conteúdos que têm uma identificação com você, ou que o algoritmo, né, que a programação entenda que você possa gostar e aparecer pessoas que vão ter alguma similaridade, né, alguma identificação também com você. Eu acho que depois das redes sociais, depois dessas programações, né, eu acho que a variabilidade diminuiu, né? Se eu for entrar no meu TikTok, por exemplo, eu só vou ver vídeo de gatinhos, não aparece mais nada. Aí eu falo, estou enjoado de ver gatinhos, eu quero ver outra coisa, não aparece mais nada. Só aparece vídeo de gatinhos. Eu gosto, mas falei, nossa, mas como que eu faço para resetar isso? Não tem como, você vai ter que fazer outro, né? Então, só dando um exemplo aqui, queria ouvir um pouco da Isa, o que ela acha, da Isadora. Eu acho essa pergunta muito difícil. Primeiro, eu queria dizer para o Thiago que eu empatizo muito com o problema de só ver vídeo de gato, porque comigo também acontece, e em todas as minhas redes sociais só me aparece gato. Mas eu tenho... Eu não sei, eu não tenho uma opinião totalmente formada sobre essa questão. Eu concordo com o Thiago de que as redes sociais não contribuem para a variabilidade comportamental, e eu acho que isso tem dois motivos. Primeiro, quando você modela repertórios sob as mesmas contingências, é muito mais provável que esses repertórios se homogeneizem. Você tem ali a mesma situação de seleção comportamental. Então, é previsível que isso vai acontecer. Segundo, que monopólio é inimigo da novidade e da variedade e da inovação e da diversidade. Por definição, a ideia de monopólio está no controle único e no planejamento único. A gente não cria respostas novas em ambientes que não têm espaço para essa variabilidade.
a gente precisa disso, inclusive, para ter uma seleção mais adequada. A base da teoria, tanto skinneriana quanto da teoria da evolução como um todo, é variação e seleção. Você não seleciona o que não varia. Você seleciona quando existe pressões ambientais diferentes, aí você consegue ter a emergência de comportamentos novos, e quando você tem esses comportamentos novos, os mais reforçados vão se mantendo e os outros vão sendo mitigados. Então, eu penso que, sim, o ambiente de redes sociais é danoso para a variabilidade comportamental, ele seleciona uma uniformidade muito grande dessas respostas, mas eu tenho uma visão otimista de que isso também é uma coisa que vai cair, justamente porque variar o nosso comportamento e ter essa diversidade é a base da nossa humanidade, talvez da nossa biologia como um todo, Sim. não só de seres humanos, né? Eu ia só fazer, né, um parênteses que eu esqueci de falar, que existem outras possibilidades, né, da gente ter uma variabilidade comportamental aí. É só sair das redes sociais, né? A internet não se resume às redes sociais. Não parece, mas não se resume. Tem alguns fóruns, o Reddit, né, que é um site que você tem fóruns de discussões de diferentes assuntos, que não tem algoritmo lá, né? Se você for pesquisando, né, e ainda em algum aplicativo que não seja o Google, como o DuckDuckGo, que é uma empresa que preserva a sua privacidade, não instala, não vai ler arquivos, né, do seu computador, cookies, e vai jogar você na bolha de novo, ele vai colocar assim, você digita lá uma busca e aparece uma busca sem propagandas e sem enviesamento, né? Então, você vai procurar a internet como ela é mesmo, sem esse enviesamento. Então, existem recursos, sim, hoje, para que a gente saia, né, dessa bolha, a gente tenha até uma variabilidade comportamental aí, a gente aprenda coisas novas, a gente entre em contato com conteúdo diferente, mas que não é muito divulgado, né? Então, faz parte, talvez, a necessidade, né, de a gente, né, espalhar essas informações, né, para que as pessoas possam, né, realmente entrar em contato com outras contingências. O que você acha aí? Tiago, eu iria mais longe ainda do que você foi, e eu diria para as pessoas começarem a se engajar em criar a internet que elas querem. E quando eu digo criar a internet que você quer, não é produzir conteúdo para o YouTube ou colocar no seu Twitter o que você acredita ou compartilhar no Facebook o seu conteúdo, mas é você se engajar em projetos de software livre, de código aberto, aprender a programar. Eu sei que algumas pessoas ficam muito intimidadas com a ideia de aprender a programar, de contribuir para um projeto, mas nessas comunidades você tem um estilo de interação online que é muito diferente, é muito reforçador e que te permite, de fato, tomar decisões sobre a internet que você quer e aprender sobre como a internet funciona, como os programas que você usa funcionam. E tem espaço, inclusive, para quem não é super nerd de computação. Existe necessidade de colaboração em projetos de software livre para você ajudar a escrever a documentação, por exemplo, ajudar a organizar os textos que estão lá, ajudar em tradução, ajudar a pensar em conteúdo, na parte de experiência do usuário, que eu acho que é um super lugar para o analista do comportamento atuar, e os programas de software livre costumam precisar muito. Então, eu sempre gosto de puxar a sardinha para o lado da autonomia das pessoas, e eu acho que não existe lugar melhor para fomentar a variabilidade e a seleção por consequências do que uma internet aberta e com software livre e com código aberto. Perfeito, né? Não ter código proprietário, né? Não ser de uma empresa, né? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que isso faz com que a internet seja mais democrática, seja mais livre, e ela vai crescer assim, em direção que as pessoas querem, né? E não que uma empresa quer, que uma agência de controle quer, né? Exato, acho que é uma das poucas opções de contra-controle que a gente tem aqui. Ir lá e se envolver, pelo menos conhecer esses projetos, consumir esses produtos, dar prioridade para usar ferramentas que sejam livres, que sejam de código aberto e se envolver na comunidade. Exato, né? Porque as redes sociais, as empresas, a Microsoft, a Apple, né? A Meta,
são muito sedutoras, né? Olha o que damos para vocês, né? Um editor de fotos, você pode ter todos os seus amigos para sempre aí com você, né? E as pessoas acham isso maravilhoso, eu vou estar em contato com todas as pessoas que são importantes na minha vida. Dificilmente as pessoas vão notando, né, os prejuízos, né, comportamentais aí. Isso me faz lembrar de várias novas pesquisas aí com adolescentes, especialmente meninas, né, com os efeitos psicológicos da utilização do Instagram, né, da imagem corporal. O quanto essas meninas, também meninos, mas mais meninas, né, elas têm uma elas tornam pessoas ansiosas, pode ter alguma transtorno alimentar, né? Isso aí já tem dados sobre isso. E quanto pode ser prejudicial, especialmente, né, no desenvolvimento, né, do ser humano, né, depois de uns 12 anos, 11 anos, até uns 18, 19, até utiliza até mais que isso, né, mas especialmente nessa faixa etária, dessa comparação com o outro, né, aquela imagem, o que é culturalmente aceito, o que é padrão, né, o famoso padrãozinho, o que é padrão, tem que ser igual àquela foto, né, que às vezes a foto você nem sabe se é real, se tem um filtro, se tem uma edição de imagem, e você, adolescente ou adolescente, se sente mal de não ter aquele corpo, que às vezes nem é de verdade, não é? Então, esse mundo encantado que não existe, né? E o quanto gera sofrimento e adoecimento, né? Mental, né? Quanto tem um controle aversivo aí essas redes sociais. E como essas empresas não fazem absolutamente nada para melhorar isso, a não ser que as pessoas comecem a se rebelar, a ter processos jurídicos, aí elas começam a se mexer realmente. Mas se não tiver, né, esse ato, essa ação por conta dos usuários, elas não vão se mexer, elas estão lucrando com isso, né? Então, ultimamente tem se debatido muito, né, sobre essa distorção da imagem corporal, né, do que, especialmente, né, com as crianças, as adolescentes, diante desses corpos super perfeitos, e quanto isso pode ser prejudicial para elas, né, para a imagem delas, para a estima, né, gera baixa estima, e que isso tem sido uma discussão bem atual, né, e fico curioso para saber os desdobramentos, né, o que essas empresas podem fazer, né, porque eu acho que um ponto importante, talvez, seja investir na educação, né? Ter alguma disciplina, né, de cultura digital, né, para as crianças, para os adolescentes. Eles precisam ter esse conhecimento, né? Porque eles não vão ter, assim, na escola, não existe nenhuma orientação. Então, eu acho que é importante, né, a partir de agora, ter aí uma educação digital, né? Porque ela adoece, né? O mundo digital adoece. Então, eu acho importante. O que você acha, Isadora? Eu concordo, e eu acho que essa educação digital não é só para adolescente, porque eu acho que todo mundo aqui já conhece a figura mítica do tiozão do Zap, né? Ah, Quem não recebeu a fake news de algum parente aí, quem não foi expulso do grupo da família porque tentou desmentir uma mentira, ou quem uhum. algum tipo de situação você passou. E eu fico pensando, Thiago, eu queria te ouvir, principalmente nessa questão da distorção de imagem corporal e tal, queria te ouvir sobre o quanto entender como a rede social capitaliza em cima disso e como a rede social funciona pode ser um fator protetivo para esses transtornos. Você acha que, pelo que você vê na clínica, assim, que esse é um caminho de você mostrar para as pessoas afetadas como que isso foi planejado e aquele conteúdo foi escolhido para ser mostrado para ela e tudo mais? O que você pensa disso? Eu acho que é um caminho, sim, né? A gente tem a análise pronta, a análise funcional do que acontece, e através de perguntas, né? Nós vamos
trabalhando com o nosso cliente, a gente vê o melhor tipo de intervenção, mas sim, eu acho que vai de uma parte de descrever essa contingência aí, né? Dessa agência perversa aí, né? De controle, o que ela pode estar fazendo. E aos pouquinhos, com muito cuidado, né? Com muita delicadeza aí, de uma forma, né, mais bem planejada, eu acho que é um caminho, sim. Porque realmente a pessoa, a pessoa ela não está consciente, digamos assim, ela não consegue descrever a contingência, né? Ela não consegue saber quais variáveis é função do comportamento dela, né? Ou porque ele esfia todas essas emoções, né? De angústia, tristeza, né? Por que acontece isso? Então, eu acho que o caminho sim é descrever, né? Porque é terrível, né? Existem vários documentários hoje, né? Sobre redes sociais, sobre, né? Esse fenômeno atual, como vai transformando, né, as crianças, os adolescentes, né, e vão deixando eles com mais problemas ainda, né, com muita ansiedade, com depressão, né, com muita tristeza, ficar se comparando, né, querer ser aquilo que ele nem sabe que é real, como a gente falou do controle de estímulos online, né, a gente não sabe se é real, a gente não sabe se é um catfish, a gente não sabe se é fake, a gente não sabe, mas o quanto isso é real, assim, impacta a pessoa, né? Quanto que é sim, né, o ambiente para aquela pessoa se comportar e quanto aquilo pode eliciar, engatilhar, né, emoções na pessoa. E eu acho que sim, é um trabalho, né, nós como analistas do comportamento, descrever essas contingências e mostrar para ela, mas está sob controle do quê? Será que isso existe mesmo? Será que o que é isso aí, né? Porque esse é o mundo encantado barra, né, amaldiçoado da internet, né? Você não sabe o que tem ali do outro lado direito. Você não sabe quanto aquilo foi manipulado. A gente sabe que do outro lado tudo pode ser muito manipulado, né? Não é quando você está real, eu assim, eu, vocês adoram, que eu vou te ver mesmo, assim, né? Aí, seus livros poderiam ser uma tela verde, né? Daí você fala, surpresa, você desliga. Nossa, Isadora, nem pensei que era isso, né? Então é isso. É muito mais fácil ser enganado, ludibriado pela internet, né? E rola uma curadoria de conteúdo, né, da sua imagem lá. Você posta o que você quer, o que você acredita que vai ter maior probabilidade de produzir certas consequências do que outras. Então, Exatamente. você não posta lá o seu pior lado, você não posta lá quando você acordou totalmente destruído de alguma coisa, você não posta o dia que você está, sei lá, num baita tédio sem fazer nada de interessante. Você posta as coisas legais que te acontecem, as coisas legais que você faz em sua melhor selfie, né? Aí que eu acho que é aí que é o problema quando você, como, né, pessoa que está vendo, né, está vendo todas essas informações aí, você fica triste. Nossa, que vida maravilhosa de todo mundo, né? Todo mundo na praia, todo mundo feliz. Olha que maravilha. Aquilo não é nem um pedacinho da vida daquela pessoa, né? Ninguém mostra tristeza, né? Ninguém mostra sofrimento. Tudo é muito lindo e maravilhoso, né? E na vida não é assim, né? E eu ia falar mais. Não, mas eu acho que é isso, né? Sobre esse mundo encantado da internet. E talvez um ponto também que eu posso trazer é essa loucura, digamos, entre aspas, de querer ser influencer, né? De querer ter vários números de seguidores. E tudo é número, né? Eu sou famoso, eu tenho 1 milhão, eu tenho 500 mil seguidores. O que você faz na vida, né? Eu tenho 500 mil seguidores. Tá, mas o que você faz? O que você gosta? A pessoa não sabe. Ela tira foto para ter like e para ter engajamento, né? Enquanto isso também vai tolhendo aí a variabilidade comportamental, né? O que você acha, Isadora? E isso é uma coisa que, inclusive, alguns influencers reclamam, porque se a gente pensar que é um trabalho de marketing e tal,
A gente teve aí agora o mês da consciência negra, antes disso a gente teve o mês do orgulho LGBT, e aí os influencers falam muito que nessa época as empresas procuram para anunciar com eles, pagando menos do que pagam para os influencers brancos, padrão, e aí quando você chega nessa época onde é bonito você se vender como uma empresa inclusiva, você vai lá e faz uma campanha pontual com essas pessoas, depois você volta para o padrão de sempre de pagar para as mesmas pessoas e para produzir o mesmo tipo de conteúdo. Tinha uma época, agora eu acho que isso começou a pegar mal e eles deram uma baixada, que você pegava o Instagram em uma semana de lançamento de um produto de beleza, por exemplo, de uma linha de maquiagem, alguma coisa assim, e todas as blogueiras iguais estavam postando o mesmo produto, a mesma opinião, com o mesmo briefing de qual ia ser o tema do stories, o que elas iam falar, tudo era igual, assim, e aí você já conseguia ver quando era publi não sinalizado ali, só porque tinha 10 fazendo e ninguém dizendo que era propaganda, todo mundo, por coincidência, teve a ideia de acordar e falar daquele produto no mesmo momento. A gente já sabe que não é assim que funciona, né? Então, eu penso que é isso, essa forma de funcionamento da internet que é baseada em redes sociais e nesse modelo de seleção de conteúdo por algoritmo, ele é um modelo que não favorece a variabilidade de nenhum tipo, nem do comportamento de quem consome, nem do comportamento de quem produz, nem das próprias redes, porque todas elas passam a buscar essa simplificação da interação, então, você tornar a interação menos trabalhosa possível, mais automatizada possível, e aí você acaba tendo vários produtos iguaizinhos. Tinha aquela época que a piada era que o Zuckerberg não conseguiu comprar o Snapchat, então ele colocou stories em todas as redes sociais dele. Aham. Isso é um exemplo de como nem os grandes monopólios escapam dessa falta de variabilidade, dessa padronização. Eles constroem o mesmo produto para as mesmas pessoas para produzir os mesmos efeitos, né? Que são efeitos, como a gente já discutiu, muito poderosos. De Uhum. fato, se não funcionasse como modelo de negócio, não se mantinha, mas tem todas essas outras nuances aí que eu não acho que uma grande empresa vai abrir mão e dizer, não, agora eu vou mudar o meu modelo, porque esse modelo aqui padroniza tudo e é maléfico para as pessoas, é maléfico para a internet. Acho que a Isadora resumiu um dos grandes problemas aí das redes e da internet, que acho que todo mundo agora está crescendo essa consciência. Acho que vocês disseram super bem, assim, da variabilidade ou não em vários níveis do nosso corpo, nosso próprio corpo, como a gente tem que ter um corpo que só é feliz, ou só é bonito, ou só é magro, né? A nossa variabilidade da nossa interação com os amigos, que a gente só mostra as partes boas da nossa vida e nunca tem as partes mais vulneráveis. Vocês falaram super bem sobre a padronização e a falta de variabilidade na produção, na apresentação. Eu estou extremamente provocada nesse momento, repensando várias coisas do meu consumo e de como a gente realmente, a nossa interação, o nosso consumo aqui é o que está girando a máquina, né? Então, realmente, estou muito provocada. E nesse momento a gente fica assim, meu Deus, o que fazer, né? Quase que a gente está em desamparo aprendido aqui. O que fazer nesse mundo que tem empresas multimilionárias que estão acreditando e investindo nesse modelo de negócio, como a Isa falou. O que vocês trazem nesse sentido? Como que vocês acham que a gente pode virar essa situação e usar a relação humano-virtual ao nosso favor? Para a nossa saúde, para a nossa criatividade, para que a gente viva a vida da forma que a gente quer. Contem aí para a gente um pouco do que vocês trabalham, o que vocês estão fazendo aqui no agora, na potência que a gente tem para estar construindo aí o mundo virtual e humano, muito mais humano do que virtual, que a gente gostaria de ter. Eu acho que a gente não tem como a gente se livrar dessas empresas, né? A curto prazo, e nem da internet, né? Elas são fontes de reforçadores importantes, como a gente estava discutindo, né, Isadora? Então, a gente mantém contato com as pessoas que nós já conhecemos, no trabalho, né, no lazer, com familiares. Nós temos nosso lazer também, nós temos jogos, né?
a gente também estuda, a gente adquire conhecimento, informações. Então, acho que a gente tem que encontrar um meio de viver com essas seduções da tecnologia, né? E fazer a tecnologia trabalhar diante, né, dos nossos valores, né? Valores são os reforçadores de médio e longo prazo, né? O que é importante para mim? Desse mundo de coisas que eu posso fazer na internet, o que é importante? Eu acho que realmente é fazer esse planejamento, mas e também analisar as suas contingências. Por que eu estou usando tanto tempo esse Instagram hoje, não é? Eu estou fugindo de alguma coisa? Será que isso aqui é uma fuga, é uma esquiva? O que está acontecendo aí, né? Por que será que eu deixei de fazer tantas coisas e eu estou só aqui na internet? Então, eu acho que sim, fazer um automonitoramento, uma autoanálise aí, né? E você, realmente, uma dica que eu posso dar também, assim, prática, é desligar a notificação, gente. Desligar a notificação é uma coisa, assim, que é libertadora, sabe? Se você está querendo focar em uma coisa só, que é extremamente importante, você desliga, coloca no silencioso. Quando você trabalha no seu computador, você abre uma abinha só, né? Agora você vai fazer o seu intervalinho, agora eu vou ver minhas redes sociais. Mas fique monitorando o seu tempo, né? Não vai estourar aquele tempo lá e você volta a fazer suas atividades depois, né? Você fazendo pequenos intervalos, né? Primeiro você tem que emitir a resposta, depois você produz o reforçador, né? E eu acho que sempre está se automonitorando, né? Eu acho que como crianças e adolescentes, os pais têm que estar sempre próximos dos filhos, entender o mundo deles, o que eles gostam, TikTok, o que tem aí, né? É dar uma liberdade, mas uma liberdade um pouco monitorada, né? Saber o que está fazendo, o que está acontecendo lá, porque existem os perigos aí para as crianças e para os adolescentes também na internet, né? Como eu falei sobre o revenge porn, né? Tem alguns tipos de chantagem, tem alguns tipos de extorsão, né? Tem um conceito chamado sextortion, né? Que é extorsão sexual, que é aquilo que eu falei para vocês sobre algum abusador, um golpista ficar com as imagens pornográficas de uma pessoa e aí ficar tentando, né, extorquir dinheiro, tentar fazer com que ela pague, chantageando. Então, eu acho que ver se também tem alguma condição aí existente. Imagine que a pessoa ela já tem um diagnóstico aí, né, de algum tipo de adicção, né, de comportamento compulsivo. Então, a internet ela é uma ferramenta que vai, talvez, piorar um quadro compulsivo. Se a pessoa é viciada em jogos, imagina ela com a internet, com tantos jogos online, né, que aposta dinheiro ou não, o que pode acontecer? Viciada em sexo, né? Então, tem lá, né, a pessoa pode fazer relações sexuais online, ela pode consumir muita pornografia. Outra, eu acho que uma questão importante também é relações. Se a pessoa ela é adolescente, ela está começando a interagir, a se comportar, a criar habilidades sociais, eu acho que a internet pode ser um lugar para que esse comportamento seja modelado, né, e imitado. Mas eu acho que pode ser problemático também se ela ficar restrita somente à internet. Não sair da internet, ela só consegue se comunicar pela internet e não fora dela. Então, aí, claro, a gente tem que analisar cada indivíduo, a história ontogenética de cada um, né? Mas falando de uma forma geral aqui. Então, vício em compras também. A pessoa gosta de comprar, tem a compulsão de compras. A internet, a gente sabe que tem um monte de site, tem Shopee, tem a Amazon. Nossa, a gente compra em um clique, né? E é feito para isso, né? A gente compra tem alguns sites que você salva lá para comprar em um clique. Você seleciona o produto, aperta um botão e comprou, né? Então, o quanto isso também pode ser prejudicial, né, para pessoas que têm algum tipo de comportamento compulsivo. Então, acho que sempre verificar a história de cada um, né, a nossa história existente aí, né, filogenética, nossa história biológica, nossa história ontogenética, e a gente vê o que pode ser útil, produtivo para nós e o que não é tanto. Então,
tomar muito cuidado se você já tem aí um diagnóstico de ansiedade, né? A internet normalmente piora isso, né? Como a gente falou já, do fear of missing out, né? O FOMO, medo de ficar de fora, que ele está sempre vendo o que está acontecendo. Acho que é saber que na internet vai ter 1 milhão de informações, 1 milhão de coisas acontecendo todos os dias, todos os momentos. E que se você perder, tá tudo bem se você perder alguma coisa. Se for algo muito importante, depois você vai ficar sabendo. Você não precisa parar suas atividades simplesmente para olhar a internet. Eu não posso ficar de fora disso, eu não vou perder isso. Né? O quanto isso realmente é importante, como eu falei, é a médio e longo prazo para você. Será que você está indo em direção realmente aos seus valores, né? Ao que é reforçador, o que é importante na sua vida, tá? Acho que é mais ou menos isso que eu pensei aqui, né? De como a gente monitorar e saber o que é importante para nós na internet, né? Sabendo já que a gente não pode se livrar dela. A ideia de dieta digital não funciona, né? É igual você pegar um dependente químico e você interná-lo, né? Compulsoriamente, lá vai ficar aí 5 dias, sem ele querer. O que vai acontecer? Ele vai sair de lá e ele vai continuar utilizando drogas, não é? Não funciona. Realmente é como se fosse uma reeducação alimentar, é uma reeducação digital. Né? Saber o que você pode consumir e o que você não pode. Né? O que é benéfico e o que é maléfico. Eu gostei muito das dicas práticas do Tiago e eu concordo muito com ele sobre nesses aspectos. Eu acho que, de fato, você criar o hábito de se concentrar em uma tarefa e fazer uma coisa com dedicação, e depois você ter esses momentos mais de menos concentração, de atenção mais difusa, é muito positivo. Então, criar esse hábito e se forçar a lidar com esse reforço mais atrasado, de mais alto custo aí, é uma habilidade essencial para o mundo atual, porque se a gente for pensar nas atividades profissionais que são melhor remuneradas, são coisas que exigem atenção plena e concentração e são difíceis de fazer. Então, até para sua formação profissional é um repertório muito valorizado, né? Eu fico imaginando um terapeuta tendo que ficar 1 hora ouvindo uma pessoa só falando, sem prestar atenção em mais nada. E isso exige um nível de autocontrole, de concentração e de presença mesmo na situação, que é muito intenso e que você não aprende de uma hora para outra. Você não consegue, se você é uma pessoa que está sempre hiperestimulada e de repente você precisa parar e ouvir de fato o que uma pessoa está te falando com toda a atenção e planejar como você vai responder ao que ela está te falando, se você não tem esse hábito já de ter essa concentração bem treinada, você não consegue fazer. Então, penso que essa é uma parte muito importante e eu gostei muito também do apontamento do Tiago sobre os valores e sobre a gente ter isso em mente, né? É uma coisa que eu penso que vem muito quando a gente pensa nessa falta de equilíbrio entre o quão fácil é fazer certas coisas e o quão positivo é o resultado que vem delas, né? A longo prazo, quanto que isso combina com o que você precisa fazer. Tudo na vida tem um lado chato, um lado ruim, um lado que dá preguiça, que dá cansaço. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Até quem gosta de videogame, por exemplo, como é o meu caso, sabe que tem dias que você só perde e que você só passa raiva. E que se você parar de jogar no dia que você não ganhou nada e nunca mais pegar seu jogo, você está abrindo mão de várias outras coisas que são muito positivas para você. Então, conseguir pensar nos efeitos que as coisas têm a longo prazo, no porquê você está se engajando em alguma coisa, o que aquilo te traz, o que naquela atividade é prazeroso para você, ajuda muito a tomar essa decisão consciente. Eu acho que é aí que está a grande chave para a gente ter uma relação saudável com a tecnologia e se engajar, inclusive, em produzir tecnologias mais saudáveis. É a gente ter essa clareza de valores mesmo e do que a gente quer alcançar com as nossas interações. Eu, particularmente, sou uma pessoa muito otimista em relação à tecnologia. Eu gosto muito e eu sou muito favorável. Eu não acho que a gente vá... Como eu falei, eu acho que faz parte da nossa espécie. Eu acho que quando a gente dominou o fogo lá atrás e acendeu pela primeira vez, alguém olhou e falou: esses jovens aí estão querendo parar
de caçar e se movimentar, estão querendo espantar os predadores do jeito fácil. Claro que estou brincando, mas a ideia geral é essa, de que existe sempre resistência à tecnologia, porque existe essa mudança de valores também, do que significa você viver com determinadas tecnologias. E eu sou muito otimista, eu acho que o caminho da internet é ela se expandir novamente, ela se tornar menos controlada com o tempo. Eu acho que não é possível que a gente continue num modelo de monopólio cada vez maior e cada vez mais profundo que não acaba, justamente porque seleção depende de variabilidade. Então, se a gente começa a ter muita padronização, em algum momento a coisa morre e não é mais adaptada ao ambiente. Então, eu acredito que a gente vai conseguir dar uma virada aí e ter uma internet mais democrática, e para isso é importante que os cidadãos se sintam parte disso, e que as pessoas se sintam curiosas sobre como a internet funciona, como as tecnologias funcionam, como os aplicativos são feitos, como as empresas ganham dinheiro quando você não paga. Existe aquele grande clichê que a gente já ouviu muitas vezes, que se você não está pagando, o produto é você. É clichê, mas é verdade. Mas é verdade, o produto somos nós, as informações que nós damos para essas empresas, né? Tudo que a gente assina lá e entra, né, em cada uma das redes sociais, essas informações é o produto deles. Essas informações são vendidas, né, para outras empresas, e a gente é o produtinho deles, né? É grátis, mas é grátis até que ponto, né? Você tem que saber o que você está assinando ali, para quem que você está vendendo seus dados, por que você está fazendo isso, a que custo vem esses momentos de entretenimento e de diversão e todas essas coisas. Então, eu penso que é um caminho educativo mesmo, de fazer com que as pessoas se sintam mais parte, passem a ver a tecnologia não como uma coisa que vem dada, mas como uma coisa que é construída por outras pessoas, e talvez até como um relacionamento entre pessoas. Você interagir com o aplicativo de alguém é você interagir com alguém que tem certas intenções e está sob controle de certos reforçadores, que não são os mesmos que os seus. Então, você começar a ter essa noção de que a tecnologia não é uma propriedade dada do ambiente, mas é também comportamento de alguém, já ajuda muito a entender e tomar essas decisões de uma forma mais consciente, mais justa e mais alinhada com os seus valores e com os seus projetos de vida e de sociedade. Bom, acho que agora fica um momento de conversa livre, para qualquer coisa que a gente tenha se interessado, quer debater um pouco mais. Agora é realmente o momento de vocês. Se vocês quiserem compartilhar um pouco do trabalho que vocês fazem, o Thiago falou um pouquinho do laboratório que ele participa, a Isa falou um pouco do trabalho de design que ela fez. Então, se vocês quiserem usar esse momento, fiquem à vontade. Vou falar um pouquinho do laboratório que eu trabalho, né? Nós temos esse laboratório aí, já faz... eu estou há quase 10 anos lá, mas ele é bem antigo, né? É um laboratório aí, né, de estudos de psicologia e TICs, né? Tecnologia da Informação e da Comunicação. E a gente tem um serviço de atendimento e alguns cursos, né? De atendimento online, inclusive esse curso é bem antigo, a gente ensina psicólogos como atender online, quais são as especificidades do atendimento online. Não é simplesmente você ligar a câmera e realmente falar, né, e conversar, que tem que ter alguns certos cuidados. Nós também fazemos pesquisas, né, com esse serviço, com esses clientes que aparecem, né, na clínica, que a gente atende online. Ultimamente, a gente está fazendo uma caracterização do perfil das queixas de pessoas que procuraram atendimento online no contexto da pandemia. Então, a experiência da clínica psicológica Ana Maria Popovic, que é a clínica da PUC, né? A gente não está com os resultados finais ainda, mas preliminarmente podemos falar que as maiores queixas foram ansiedade, depressão e o aumento de problemas em relacionamentos familiares, porque as pessoas ficaram mais tempo juntos em casa, então houve um aumento aí dessas questões aí familiares nos relacionamentos, né? E a gente está ainda, né, não concluímos ainda esse estudo,
mas a gente está escrevendo e vamos ver em breve o que vai sair, né? De forma geral, a gente tem tido uma experiência nova, como no momento de pandemia tivemos um grande aumento de pedidos, né, para atendimento. Nós fazemos atendimento gratuitamente lá, né, na Clínica Escola da PUC. E foi um aumento muito grande, muitas pessoas procurando, né, como muitos serviços gratuitos estavam abarrotados de pedidos, então a gente começou a ter experiências de fazer atendimento em grupo, online, né? Então, acho que foi uma experiência bastante rica, foi diferente, né, do que a gente está acostumado. Também tem umas especificidades, algumas coisas que a gente foi vendo que era importante, todo mundo abrir a câmera, fazer em formato de mosaico para cada um ver o outro, como que a gente vai, né, fazendo essa ligação, né, a gente trabalhou com 2 terapeutas por vez, né, foi uma unidade, assim, que funcionou muito bem. A gente também, o que a gente fez? A gente também trabalhou muito, né, sobre essas especificidades da pandemia, de muitas pessoas que não podiam ser atendidas em casa ou que tinham alguns problemas de alguém ouvir a conversa. Então, a gente sempre fala que tem que ter o máximo de privacidade possível. Então, nem se a pessoa descesse ali no salão de festa, na pracinha, onde ela pudesse ser atendida com maior privacidade, né? Tivemos problemas também, aumento muito grande de violência doméstica, infelizmente, na pandemia. Então, a gente sempre combinava com as pacientes, né, fazer algum sinal para a gente, né, que o agressor poderia estar ouvindo, ou que ela não poderia falar alguma coisa naquele momento, tá? Então, tivemos algumas especificidades, né, atendimento com criança e idoso. A gente sempre instruía a pessoa, né, que o adulto, a pessoa, né, que estava solicitando esse atendimento, a ligar o computador, a colocar, né, no Zoom, no aplicativo, para que aquela pessoa pudesse atender, ser atendida, depois desligar tudo, para não ficar disponível lá para ela o computador. Para pacientes suicidas, com depressão, mapear com ele uma rede de apoio, um networking, porque isso é extremamente necessário, porque o atendimento online é diferente do presencial. Então, o que ele teria, né, de algum hospital, pessoas que ele pode contar, que a gente também tem contato, que possa ir lá verificar como ele está. Então, tiveram várias especificidades, né, da pandemia com atendimento online que a gente não tinha antes, porque o Conselho, né, de Psicologia, ele liberou todos os tipos de atendimento, inclusive atendimentos que não eram recomendados antes, porque era a única maneira que a gente tinha de atender na pandemia. Então, foram liberados esses pacientes com transtornos psiquiátricos mais graves, né? Então, a gente teve aí um aprendizado muito grande durante esse período, né? Que a gente repassou também, né, essa informação para a comunidade, que acho que foi bastante importante para os nossos alunos, né? E eu acho que é isso, né? A gente está ainda com muitas pessoas para atender no nosso laboratório. A gente tem, assim, a gente teve que fechar nossa lista, né? Porque a gente não estava dando conta. Porque a gente tem um grupo pequeno de psicólogos, né? Supervisores, né? Eu atendo e também supervisiono. Então, a gente tem que esperar um número de atendimentos. A gente faz um atendimento chamado terapia breve online para dar espaço para os próximos pacientes, né? Então, a gente tem trabalhado bastante. Eu acho que vai ser algumas pesquisas interessantes aí a respeito da pandemia e desses atendimentos que nós tivemos, né? Incrível, Thiago. Parabéns pelo trabalho aí. Eu não conhecia ainda o trabalho do laboratório de vocês e eu acho fenomenal que os psicólogos estejam, ainda que um pouco forçadamente, tendo que lidar com essa realidade da tecnologia de uma forma mais ampla, né? Porque você falou que o laboratório de vocês já funciona há tanto tempo, mas a discussão sobre essa questão da adoção generalizada da terapia online é muito recente ainda, né? O pessoal teve muita gente que eu lembro que logo antes da pandemia estourar ainda era muito resistente a ter qualquer tipo de atendimento online e tal.
E, no final das contas, é isso, a gente não consegue fugir da tecnologia, ela pega a gente em algum Ela momento. pega a gente tem que se adaptar, né? É uma nova prática cultural, aí a gente tem que se adaptando. É como você estava discutindo, né, da tecnologia, que ela vem para ficar, ela vai se modificando, né? A gente tem que quebrar um pouco, né, alguns paradigmas, esse conservadorismo aí, né, de não tem que ser assim exatamente o site terapêutico, tem que ser um psicólogo para outra pessoa, olhando um para o outro. Mas isso fala, olha, estamos numa pandemia, e agora? Agora, o que a gente tem que variar? O comportamento, né? A gente vai ter que se virar. E funciona muito bem, né? Pelo menos, assim, na minha prática, eu tenho ótimos resultados. Claro, é assim, pós-pandemia, tem alguns tipos de pacientes, de clientes, que não é recomendado, especialmente um cliente que tem ansiedade social, né? Que o contato físico é importante, por exemplo, né? Um paciente um pouquinho mais grave, né? Com um transtorno psiquiátrico mais grave. Mas, de forma geral, né, eu acho que tem os seus benefícios o atendimento online. Né? Tem uma flexibilidade maior. Algumas pesquisas apontam, inclusive, né, que a pessoa, ela tende a ficar mais tranquila, ela confiar mais, ela se sentir mais à vontade na casa dela, né? Tira aquele estereótipo, né, de eu tenho que fazer terapia, sabe? Eu faço terapia, eu tenho que entrar numa clínica psicológica e fazer terapia, que infelizmente ainda a gente tem esse estigma, né? E que tornou-se inclusive uma porta, né, né, uma porta de entrada para a psicoterapia tradicional, que seria uma presencial mesmo, né? Então, eu acho que foi muito benéfico e a terapia online ela funciona muito bem, né? Tem algumas pesquisas que apontam que o vínculo terapêutico é tão bom, se não melhor que o presencial, tá? Não digo isso de forma, eu falo dessa pesquisa, mas assim, eu acho que sim, cada caso é um caso, mas que é sim uma possibilidade. Eu acho que ela veio para ficar, que ela não vai embora, né? Dificilmente tem paciente, tem cliente que fala, não, eu só quero online, tá ótimo aqui. Claro que eu faço uma análise aí, vejo que realmente se ele vai ter mais ganhos terapêuticos dessa maneira ou não. Mas se sim, né, se não mudar muita coisa, eu continuo, né? Eu acho que até para nós é um pouquinho mais, né, tranquilo fazer dessa maneira. Não sei se vocês viram, né, algo chamado Forto, né, FORTO. Você chegou a ver, Isadora? Parecido com FOMO, mas FORTO. Fear of Returning to the Office. Medo de voltar para o escritório presencial, né? Que o pessoal não é nenhum transtorno, nenhuma nada assim documentado em DSM, mas que é algum fenômeno atual, que as pessoas, poxa, eu estou tão acostumado aqui no meu online, na minha casa, vou ter que voltar, né? Tô com Trabalhar medo. de pijama e chinelo, né? Eu tô de chinelo aqui, por Eu também. exemplo. Então, eu particularmente, eu vou falar, eu sou muito entusiasta que eu gosto de tecnologia, eu gosto de online, né? Acho que você também, né, Isadora? Então, eu amo tudo isso aqui, né? Então, é isso. É muito interessante isso, porque o meu trabalho hoje em dia é todo remoto. Uma das Hum, empresas que eu trabalho está localizada em Fortaleza, e uhum, toda a equipe é de lá, eu sou a única de fora, e então a gente trabalha muito nesse modelo. Agora que os meninos estão começando a voltar, está ficando híbrido, assim, então eles se encontram lá no escritório algumas vezes por semana, uma, duas vezes por semana, e eu participo remotamente, então, mas eu trabalho principalmente em casa, e a equipe do Sumê está espalhadíssima. Tem gente na República Tcheca, tem gente em Santa Catarina, tem eu aqui. Então, a maior parte do meu tempo é fazendo reunião assim, e videochamada, e eu senti um choque muito grande da primeira vez que eu tive que ir fazer reunião presencial agora, depois da pandemia, porque, e ainda por cima foi uma consultoria que eu estou dando, e aí eu tive que viajar de avião, que eu também não fazia há 2 anos, uhum. chegar lá com gente que eu não conhecia e falar em público, presencialmente, vendo as pessoas e em pé e tal, foi muito diferente para mim, assim. Eu pensei, nossa, não sabia que dava para esquecer essas coisas, mas eu acho que eu esqueci, porque eu fiquei até meio nervosa na hora, foi muito louco, assim. E Um pode tempo sem falar. contato com a contingência, né? Muda, né?
Sim, e a topografia que falar que online exige é muito diferente da topografia de falar pessoalmente. Então, aqui você cansa menos porque o seu tom de voz é mais regular, você não precisa falar tão alto, mas você cansa mais porque olhar para as pessoas na câmera e o tipo de feedback é muito diferente. Então, fica nessa. É outro contexto totalmente, né? Uhum. Posição que você olha para as pessoas, né? Tá ali a grade, né? O mosaico, você olha assim, assim, assim. Para as pessoas, não. Você tem que ter aquela visão, aquele rastreamento, né? Assim, né? É outra coisa, é outra topografia, é diferente mesmo, né? Eu gosto assim, né? Claro, eu vou também presencial, óbvio, mas falar se o que eu prefiro aqui. Eu adoro a telinha aqui. E eu acho que esse ano, para mim, agora vou mudar um pouco o assunto, falar um pouquinho do Ah, que a Anik pediu sobre a nossa vida profissional, que eu acabei desviando total o assunto, né? você Mas trabalha com jogos também, né? eu trabalhei Ah, especificamente com jogos durante a minha pós-graduação como um todo, mas uhum, agora minha atuação profissional ainda tem muito de gamificação, mas eu trabalho de legal. forma mais ampla com experiência do usuário, né? Com design de experiência do usuário. Então, eu faço desde a parte de pesquisa com o usuário, de descobrir o que as pessoas precisam, o que elas esperam, o que os donos do negócio ou os diretores esperam daquele produto. Então, fazer essa quase que uma mediação aí de interesses entre a empresa e o usuário, entre Uhum. quem consome em alguns momentos que não é a mesma pessoa que usa o produto. Então, desde fazer essa pesquisa até planejar como isso vai ser implementado, como que a gente vai criar um produto que use isso. Então, todo o processo aí eu estou envolvida e eu acredito assim muito, quanto mais eu trabalho com isso, mais eu vejo que é um campo pouquíssimo explorado pelo analista do comportamento e no qual o analista do comportamento tem tudo para se adaptar muito bem e se enquadrar muito bem, assim, porque primeiro que eu acho que a nossa visão de como o ser humano funciona e como funciona coletar dados e planejar contingências é muito útil nesse contexto, e segundo, porque é uma área que tem muita carência de conhecimento técnico sobre esses aspectos mais da psicologia, assim. Então, eu gosto muito de trabalhar com isso. Agora, consegui reunir um grupo legal. A gente está com um grupo de estudos aí de análise do comportamento e experiência do usuário começando. Esperamos publicar algumas coisas ao Legal. longo do tempo. E é isso, assim, eu penso que o trabalho com tecnologia na ponta de criar tecnologia é muito uma extensão do que a gente já sabe fazer, de planejar contingências em outros contextos, assim. Então, penso que a gente tem um preparo muito grande para isso, falta um pouco o que o analista do comportamento precisa aprender para entrar nesse mercado, é da parte tecnológica mesmo, a gente entende muito do comportamento e a gente precisa aprender mais sobre o estímulo ali, Uhum. então a mídia é importante, exige alguma adaptação, mas em geral é uma área de atuação que tem crescido muito e que tem portas muito abertas para uma atuação multiprofissional, multidisciplinar, então fica aí meu convite, quem quiser vir para esse lado da força, que estude, procure, porque tem muita oportunidade e é um trabalho muito gostoso de fazer. É, eu tenho mais uma coisa que eu faço, né, no Janus, né, que das aulas que eu dou na pós-graduação, eu dou uma aula específica de sistemas de terapia automatizados, né, as ICBTs, né? O que é isso? São as terapias cognitivo-comportamentais via internet. Por que TCC? Porque não temos TAC nesses sistemas. Então, até é uma discussão que eu gostaria de ter, né? Então, o que é isso? Né? São sistemas, né, baseados na terapia cognitivo-comportamental, são chatbots, né, que utilizam inteligência artificial, né? O que é inteligência artificial? É uma inteligência que tenta simular, de alguma forma, a inteligência humana, né? Então, é utilizado alguns métodos aí, né, de memória, né, do que o usuário ele coloca da entrada e também, né, algo que chamamos de machine learning, né, que
é o reconhecimento de padrões ou capacidade de aprender continuamente ou fazer previsões com base em dados que o usuário coloca. Então, nós temos esses tipos de aplicações hoje, né? Então, o que eles fazem, né? Você fala lá, eu tô mal, tô triste. Aí ele vai tentar falar, não, tá triste, mas triste por quê? Né? Sinto muito, vai acolher você. Então, vai pegar lá no seu texto, né? Pegar a linguagem lá natural, vai transformar aquilo que você escreveu ou falou, né? Em linguagem de máquina e vai te dar uma resposta. Então, esses programas aí, eles utilizam inteligência artificial e servem também como psicoeducação, né? Eles vão, na verdade, ensinar você a se analisar, né? Lá na cognitivo comportamental, a gente tem alguns conceitos chamados catastrofização, questionamento socrático, né? E generalização, que não é igual a nós, né? Então, que é transformar algo terrível, né? O que seria a fusão cognitiva para a aceitação e compromisso. Então, você vai lá e você vai, né, confrontar esses dados com a realidade. Mas é tão terrível mesmo assim? Poxa, saiu uma espinha, eu vou morrer. Nossa, eu vou morrer, isso aqui é um câncer, né? Mas será que é? Às vezes que você teve espinha, você morreu de câncer e as outras pessoas tiveram espinha, né? Então, você vai fazendo aí, né, confrontando com os dados. Ele vai ensinando você a fazer isso, vai apresentando os conceitos da cognitivo comportamental, tá? E você vai fazendo sozinho. Aí fala, escreva 3 frases aí. Eu estou com muito medo, né, de ter alguma doença por causa da minha espinha. Eu acho que eu vou morrer. Escreva de outra forma, colocando dados da realidade. Eu estou com medo, mas, né, nas outras vezes isso não aconteceu nada. Então, escreva de novo. Então, ele vai dando, né, os recursos, ele vai te ensinando como faz e você vai reescrevendo. Né? Então, ele vai aprendendo os seus padrões, né, os seus medos, e ele já vai dando, né, os feedbacks, vão dar o retorno aí que tem a ver com as suas questões psicológicas. Eles utilizam muito mindfulness, né, atenção plena. Então, sou ansioso. Já na hora já pega e fala, vamos fazer um exercício aqui de respiração, né, e tal, tal, tal. O que eu acho disso, né? Eu acho que sim, é um recurso que nós temos para a nossa saúde mental, especialmente quando a pessoa não tem recursos financeiros para ter uma terapia, né, tradicional. Pode ser um recurso aí, uma ferramenta de emergência quando o terapeuta não está disponível, né? Mas eu acredito que não substitui ainda hoje, né, uma terapia tradicional. Por quê? A nossa inteligência artificial ela não está tão avançada ainda para nos substituir, né? Existem teorias da IA, né, da inteligência artificial, chamada teoria da mente, né, autoconsciência, que as máquinas conseguem emular emoções, conseguem fazer, né, tornar quase um humano mesmo. Só que até agora não chegamos nisso, é hipotético. Né? Então, estamos num caminho muito distante de sermos substituídos. O que eu acho? Que se chegar nesse futuro aí, eu acho que sim, as máquinas vão conseguir fazer análise funcional. E aí realmente eu fico com medo, mas não chegamos ainda, né, Isadora? Mas eu tenho um pouquinho de receio, mas eu acho que por enquanto as nossas IAs, elas não são tão avançadas ainda. É só você ver a Alexa, o Google Assistente, quantos erros que cometem, né? Às vezes você pede uma coisa, acende a luz, toca uma música, né? Às vezes você vai conversar, você vê que as respostas são meio engessadas, né? Porque é dessa forma que são programados mesmo, né? Já avançou muito, mas eu acho que, ó, demora mais um tempo ainda para que a máquina, né, se torne aí superior ao homem e toda essa sci-fi, essa ficção científica que a gente vê aí nas literaturas e nos filmes. Né? E eu acho que mesmo essa evolução das inteligências artificiais, Thiago, ainda não tira o nosso emprego. Espero que não. Primeiro que para você conseguir criar um modelo desses, você precisa ter um modelo de terapia que é muito efetivo. Então, você precisa ter lá o algoritmo das escolhas que vão ser feitas já muito bem determinado, e isso é um ser humano que cria.
pelo menos por enquanto Por também. enquanto. Mas eu acho que esse é um pouco mais difícil do que Muito só. difícil. Então, eu penso que toda vez que a gente sente medo de perder nosso emprego, a gente pode pensar que o que nos torna úteis nesse mercado é a nossa capacidade criativa, a nossa capacidade de inovação e a nossa variabilidade, a nossa sensibilidade a condições ambientais que nos permitem criar essas coisas novas, né? Então, talvez daqui, sei lá, 30 anos, quando nós dois estivermos nos aposentando e a gente estiver lá no próximo dose behaviorista daqui a muitas décadas, a gente esteja discutindo como a gente está programando esses chatbots ou como a gente está criando esses Uhum. procedimentos e avaliando eles. Então, eu penso que a gente tem muito como trabalhar junto, né, com essas tecnologias, e eu acho isso fenomenal. Eu também acho empolgante, né? E quanta coisa a gente pode construir, né? E essas tecnologias avançando cada vez mais a favor do organismo do ser humano. Não é o organismo vai virar máquina, não, a máquina é ambiente, gente, pelo amor, né? Por favor, vamos deixar a máquina como ambiente aí, porque está muito fora, distante, né? Essa imaginação de a máquina vai dominar, né? Eu, pelo menos na minha opinião. Que maravilhoso. Que conversa incrível. Adorei. Olha, parece que a gente falou de tudo, passou voando a nossa dose behaviorista. Realmente, a gente fica com uma sensação assim, de empolgação, né? De quanta oportunidade, de quanto que o ser humano ainda pode criar, né? Quanto os analistas de comportamento podem especificamente ajudar com isso, para que seja um ambiente mais humano, mais intencional, que a gente não esteja aí só respondendo, mas que a gente esteja realmente analisando e programando nossas próprias contingências, né? Queria agradecer muito a vocês, Isadora e Tiago, pela conversa incrível. Foi muito rica, muito divertido. Realmente foi um bate-papo provocador, divertido, gostoso, relaxado. Foi uma conversa muito boa. Também queria agradecer muito a Tainá e a Eloá, as nossas intérpretes, por estarem colaborando mais uma vez com a Jaque UFSCar, com a Dose Behaviorista, para fazer uma interpretação, acessibilização dos nossos conteúdos. Queria mais uma vez agradecer a todo mundo que está presente aqui, Tiago, Isadora, Eloá, Tainá. Queria agradecer ao nosso professor coordenador, o Nassim. Ele está sempre apoiando a gente a organizar. A Isadora deu uma risada, ela conhece o Nassim. Ele está sempre apoiando a gente a fazer um evento super bacana, organizado pelos alunos, possibilita a gente fazer essas coisas diferentes, essas conversas super gostosas. Eu queria agradecer muito, agradecer a quem está assistindo a gente, que participou até aqui. O vídeo vai ficar disponível nas redes da Jaque, então não deixem de compartilhar, chame os amigos para pensar um pouco sobre esse mundo que a gente tem. E até a próxima dose behaviorista.